principalmente no verso 12, dizendo que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. E certa feita um amigo meu fez uma interpretação acerca do que seriam essas regiões celestes, e talvez alguns discordem, mas eu acredito que há um fundamento sim, da forma que ele falou. Ele falou: olha, a nossa mente é a região mais alta do nosso corpo. Então as regiões celestes seria a nossa mente, é onde o bem e o mal exercem influência, é onde Jesus está constantemente, o Espírito Santo está constantemente apelando para que nós sejamos firmes e fiéis. Mas também é nesse mesmo lugar em que o inimigo está constantemente, através das notícias, através das influências, através da maldade que acontece no mundo, também tentando dominar esse território. É uma guerra enorme, grande. É uma guerra invisível, mas é uma guerra real. Embora seja invisível, ela é real. Conta-se uma história de que na Segunda Guerra Mundial, moradores de Londres ouviram sirenes no meio da madrugada. À primeira vista, a cidade tranquila, as ruas estavam silenciosas, mas no céu invisível aos olhos de muitos, aviões inimigos se aproximavam. O perigo não era percebido até que as bombas começaram a cair. Assim também é a nossa realidade espiritual. Está acontecendo neste exato momento, e especialmente em nossa cidade, e neste exato período do ano, um verdadeiro ataque do inimigo contra a obra-prima do Senhor Jesus, do nosso Deus, que é o ser humano. Mas assim como aquelas pessoas lá em Londres não estavam percebendo que havia aviões sobrevoando com bombas, as pessoas que estão lá no carnaval agora, neste momento, não sabem o que está acontecendo de fato. Eu não sou adventista de berço, e eu gosto muito de falar isso porque é uma oportunidade que eu tenho para testemunhar, sobretudo para os jovens. Eu me batizei aos 30 anos, hoje eu tenho 44. E até os 30 anos, embora tivesse algum fundamento cristão, familiar, mas eu não tinha nenhum tipo de compromisso com fé, com religião. Então eu me permiti por algumas vezes ir ao carnaval, eu me permiti por algumas vezes, por várias vezes, ingerir bebida alcoólica, eu me permitia sair sem rumo. E quando eu olho para trás hoje, primeiramente eu louvo a Deus porque Ele me poupou a minha vida em vários momentos em que eu, por conta própria, me colocava em condição de risco, em situação de risco. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, e essa é a oportunidade que eu tenho para falar, sobretudo para os jovens, é de que assim, quanto tempo eu desperdicei da minha vida? Quanto tempo desperdiçado? Tempo desperdiçado, e assim, hoje eu louvo a Deus porque duas coisas que não me afetaram quando eu me converti e que não foram não foram meus espinhos na carne, nem as festas e nem a bebida alcoólica, graças a Deus. Meus espinhos na carne foram outros e gradativamente o Senhor tem removido eles de mim. Mas a bebida alcoólica e o carnaval não foram. Mas eu me lembro que quando chegava essa época de carnaval, acontecia algo muito estranho. Eu ficava numa euforia. Eu olhava ao meu redor e sentia a atmosfera mudada. E era um desejo quase incontrolável de estar naquele lugar, naquele ambiente. E quando eu estava naquele ambiente, eu sentia a atmosfera do ambiente de tomar conta de mim. Aquele som extremamente alto, pessoas pulando, andando para lá e para cá, e às vezes rolava briga e bebida alcoólica, e aquilo, sabe, era uma atmosfera quase que sobrenatural.
E eu digo para vocês, irmãos, que as pessoas que estão lá estão sentindo algo semelhante ao que eu senti. E isso não pode ser encarado como algo puramente humano. A influência que os demônios exercem sobre as pessoas, principalmente neste período do ano e principalmente nestes lugares, ela é de uma forma excessivamente alta. E a gente precisa orar por estes que estão lá, orar por aqueles nossos entes queridos que ainda não aceitaram Jesus e também se permitem ainda estarem frequentando esses lugares.